Cara, eu acho que hoje o pessoal precisa entender no mercado jurídico que você tem que ter algum nível de exposição para que os clientes conheçam o seu trabalho. Não dá mais para você ficar só da porta para dentro, né? O que era o expert antigamente, essa figura hoje ela não faz mais nenhum sentido, né? E a gente tem muito esse feedback. Quando as pessoas fazem um trabalho de LinkedIn, entre 6 e 8 meses, todos os nossos clientes, tem mais de 70 clientes de escritórios do Brasil todo, dos mais diversos perfis, todos tiveram algum resultado entre 6 e 8 meses de trabalho, de produção de conteúdo, postando ali uma vez por semana, né, Antônio? Então, assim, não é fórmula mágica. A pessoa tem que aparecer, tem um funil, né? As pessoas precisam saber que a Bianca existe, elas precisam saber que a Bianca reconhece as dores dela, que elas precisam ter ali uma dor e quando tiverem essa dor, lembrar que a Bianca consegue solucionar, tá top of mind, a Bianca precisa estar top of mind dessa pessoa para quando surgir aquela dor ela ser lembrada e ser escolhida ali como a pessoa para solucionar isso. Não tem muito fórmula mágica, né? Não, perfeito. Quando fala de prospecção, etc., eu acredito que é óbvio que você pode, né? Lá nos Estados Unidos, eles têm uma metodologia chamada shortlist. O que é a shortlist? Você tem uma lista ali de 20 nomes, né? Inclusive, a gente adaptou essa metodologia para treinar escritórios e sócios em BD. Você tem ali 20 nomes que são os seus contatos mais influentes, né? Sejam clientes, sejam prospects, sejam parceiros, etc. Então, você trabalha nesses 20 nomes, você vai atualizando essa lista e você vai... Ao invés de você ter uma super lista de abordar todo mundo, quanto mais sênior você é, menor vai ser a sua lista. É óbvio que ela não pode ser muito pequena, a ponto de você não ter para quem oferecer, mas se você espalha muito, quanto mais sênior você é, mais você tem que focar. Mais júnior, você tem que conhecer um monte de gente para ver quem vai fazer parte da sua lista. Mas quanto mais sênior, mais você tem que focar. Até pra você definir o perfil de cliente ideal, Perfeito. né? 20 a 30 pessoas, que é o máximo dessa lista, né? Eles comprovaram isso com o número. Entre 10 e 30 pessoas. Você tendo esse número, você tem uma lista que vai gerar 80% do seu faturamento. É o Pareto de geração de negócios no mercado jurídico. Então... E eu acho que é importante também você falar, Fernando, um pouco dessa questão que rola um certo preconceito com redes sociais de uma forma geral, porque a gente tem muita referência do Instagram, a gente tem muita referência dessas ferramentas. Acaba que, assim, eu sempre falo, né, quando a gente está fazendo o processo de imersão, de relatório, todo o nosso processo inicial para começar um projeto no LinkedIn, né? Eu deixo, assim, muito claro, gente, a gente não vai ficar fazendo dancinha. Não Vocês tem fiquem dancinha. tranquilo, não tem dancinha, não tem nhoque à bolonhesa no dia anterior pra esposa. Não tem vídeo. Não tem vídeo, a gente vai fazer uma coisa diferente. Mas é rede social. Então, assim, tem que encarar com consistência, tem que ser um trabalho colaborativo. Eu estava numa reunião hoje, um sócio de escritório perguntou, mas tem que colocar pergunta no final do post? Porque eu tô vendo que tá todo mundo fazendo isso, colocando uma pergunta, o call to action, né? E aí, o que vocês acham? Falei, cara, você vê o meu LinkedIn, se você achar uma pergunta no final do post, você me fala que eu vou lá tirar essa pergunta, porque eu odeio isso. Não vai ter, tem que ser autêntico. Não, tem que ter a cara do seu cliente, exatamente, né? No caso, as pessoas precisam ler e falar, não, esse é um post da Bianca. Não, né? exatamente. Isso é autêntico. Senão, cara, todo mundo percebe, fica impessoal, aí não adianta nada, né? E o mercado é pequeno, cara, as pessoas se conhecem, não dá muito pra você fazer um negócio fake, né? Eu acho que é muito legal esses trabalhos no LinkedIn são muito legais, porque acaba que, como a gente tem um contato diário, quase 24 horas com a pessoa, né? Claro que não 24 horas, né? Talvez um pouco insuportável se a gente ficasse falando durante 24 horas. Mas eu acho que esse contato próximo gera, primeiro, o que foi falado, né? Da questão do relacionamento, que eu acho que é a base hoje para qualquer prestação de serviço. A gente tem um bom relacionamento para as coisas andarem. E eu acho que isso permite com que a gente compreenda, é uma das coisas que eu sempre falo, assim, vamos, pessoal, entender o perfil daquela pessoa, compreender ela na essência, né? O que ela acha, o que ela gosta, o que ela pensa, como é que ela trabalha, como é que ela corrige um texto, como é que ela revisa um texto, quando que ela revisa um texto, para justamente a gente conseguir entregar o maior valor possível e um resultado melhor, mais autêntico, né? Que é o nosso objetivo final.
Aí, mudando um pouco de assunto, tem um tema que eu gosto de falar muito também, que é competição versus colaboração, né? A gente vê nos escritórios, muitas vezes rola uma competição e falta colaboração, né? O tal do cross-selling, né? Que, cara, muitas vezes os clientes nem sabem que o escritório tem a área tributária, por exemplo. O cliente do civil nem sabe que tem o tributário. E como é que você faz com que essas áreas... né? Você é muito boa nisso, você vende muito também as outras áreas. Né? Mas muitas vezes você tem uma competição interna que... eu acho isso ruim, porque eu acho que quanto mais você está no cliente, mais você vai estar no cliente. E também tem uma dificuldade maior de, eventualmente, ele te substituir, né? Mas eu acho que, para isso, você... Aí, passando a parte da competição, porque realmente eu acho que isso não faz sentido nenhum... Mas para você conseguir fazer esse cross-selling, vender outras áreas, primeiro você tem que entender as suas outras áreas, né? Você tem que conversar com os sócios das outras áreas, entender o que eles estão fazendo, o que você pode vender, qual o perfil do cliente que eles têm, para você conseguir também, numa conversa, você introduzir uma outra área, por que essa área consegue ajudar, de que forma essa área consegue ajudar, que projeto que o seu cliente está desenvolvendo que essa outra área pode ajudar. Mas então, tem assim, o ciúme, né, com o cliente. Tem um sócio de um escritório gigante, um dos maiores escritórios do Brasil, que os sócios chegam para ele e falam, pô, abre uma porta lá no cliente X, cara. A gente está sem ir lá há mó tempão. Ele, eu não, vocês vão lá fazer merda no meu cliente, eu vou perder o meu cliente. Não, deixa que só eu falo. Rola esse ciúme também, né? Eu não tenho isso, não. Vou te falar que lá no escritório não é comum, tá? A gente é bem... Não tem essa do meu cliente, né? Cliente do escritório. Cliente do escritório. É claro que você atende ali, você quer manter o padrão, mas você tem que confiar no teu sócio, entendeu? Então, assim... pode ser que tenha um ou dois sócios aí nesse exemplo que você deu do sócio que você conversou, que talvez você não confie tanto, talvez você não vai vender essas áreas. Você não confia em nenhum, então você tá no lugar errado, né? É complicado. Porque, assim, de 10 áreas... tem 2 áreas aqui que, eu não vou vender porque eu não gosto do approach do cara... Não tem o perfil desse cliente, porque um cliente mais formal é mais informal, ou o cliente é mais informal, se a pessoa é muito formal, não vai rolar. Agora, nenhum sócio pode atender esse cliente, tem alguma coisa muito errada, né? Então, assim, pelo menos você tentar fazer um matching ali daquele cliente com os sócios que podem ter um fit legal, e eu acho que todo mundo ganha, né? O próprio escritório ganha, todo mundo ganha, né? É isso, você gera um alinhamento maior, né? Sim, com certeza. Sabe o que eu fiquei pensando também? Assim, talvez todo mundo pudesse em algum momento fazer uma pós em psicologia. Isso é muito importante. Porque, no final das contas, para parar para pensar, tudo que a gente também fala, que a Bianca falou, é um processo de relações humanas. Não, assim, a gente ouve direto dos clientes no planejamento estratégico. O pessoal sai da reunião de imersão e fala assim, caramba, parecia uma sessão de terapia isso aqui, já né? aconteceu Pô, algumas descarreguei, falei o que eu tinha falado do meu sócio. Porque muitas vezes, cara, o santo de casa não faz milagre. Né? Você tem ali 2, 3 sócios, a pessoa não vai chegar a ter uma relação muito... Pô, um é padrinho de casamento do outro, então tem uma relação ali muito de amizade, uma relação muito forte, o cara não vai chegar e tratar daquele tema. Então, ele precisa de um terceiro, né? A gente vê muito isso, seja no trabalho de planejamento estratégico ou de advisor, quando a gente faz board para escritório, conselho consultivo, né? A gente vê muito isso. Tem algumas coisas que a gente precisa falar individualmente com cada sócio. Eu vou ouvir a Bianca, eu vou ouvir só o Antônio. Aí agora eu vou depois me reunir para propor alguma coisa que seja... O mediador, né? O mediador, exatamente. Então, em termos de gestão, porque a gente vê, tem 2 coisas que mais acabam com sociedade, né? Com escritórios, principalmente. A divisão da pizza, né? No compensation system tem alguma coisa injusta, ou a atribuição de responsabilidade. Quando tem as mesmas pessoas para as mesmas responsabilidades, né? Aquele famoso deixa que eu deixo, a pessoa quer só a unanimidade, aí não tem unanimidade, ninguém decide nada, né? Ou gera fricção, eu quero decidir, mas o Antônio também quer decidir, a Bianca também quer decidir, então rola muito isso. Bom. Aí, já deu vários cortes bons aqui, cara. Já, mas a gente ainda vai lançar o produto da terapia, cara. A gente tem que lançar esse serviço de terapia. A gente tem que lançar. Porque, cara... Vai ser o primeiro serviço de business therapy for law firms. Muito bom! Business therapy for law firms. Pô, isso aguardem aí. Business therapy for law firms. Tem cada história, cara. Porque eu também não abro muito baú, mas assim... E a gente, que eu já ouvi... Tá no nosso DNA lançar os serviços, né? O do LinkedIn primeiro...
O de Board Advisor de escritório, fomos o primeiro. Tá no nosso DNA. A gente vai lançar mais várias coisas. Estamos fazendo um de controladoria agora, as a service também, super pioneiro. E o mercado está exigindo o BD, hein? BD. Pede fervorosamente pela formação de um terminando... profissional que entenda de business development. Fica a dica. Olha, nós estamos lançando o primeiro treinamento em BD para sócios e sócias de escritório com uma metodologia própria. É isso aí. Existem outros no mercado? Não, a gente criou a nossa própria metodologia depois de mais de 100 projetos, né? Seja de estratégia ou seja de BD em escritórios. Então, aguardem. Perfeito. Boa. É isso. Lembrou de mais algum tema polêmico aí? Não polêmico, mas você estava falando, para pegar se quiser falar do planejamento estratégico de vocês, que a gente estava falando do céu é o limite com organização, dá para fazer um match com... Boa. Nessas entrevistas de planejamento estratégico, muitas vezes a gente conversa com um sócio que... não, eu quero ter um escritório com 500 advogados, com várias filiais, etc., no Brasil todo. Aí a gente vai conversar com outro sócio, não, eu quero um escritório com boutique aqui, 50, 60 advogados no máximo, não quero crescer muito não. Então, assim, uma hora isso vai dar problema, né? Se a gente não alinhar na largada, tá bom, a gente vai ter um meio termo aqui, ou a gente vai ficar boutique, ou a gente vai crescer para 500 advogados, né? E muitas vezes acontece isso, o pessoal, o tempo vai passando e vai cada um tentando, seguindo uma direção, e você gera vários escritórios dentro de um só. Eu ouço isso direto. Assim, tem 3 áreas, 3 sócios. Cada área é um outro escritório. O time é gerido de uma forma totalmente diferente, as ferramentas utilizadas são totalmente diferentes. Muitas vezes os salários das pessoas, a remuneração da equipe é totalmente diferente. Isso é bizarro. Você ter um planejamento é importante para você estar pronto para os desafios, né? Porque às vezes você quer um escritório de 500 pessoas, mas não vai rolar. E às vezes você quer um de 50, mas, você tá ali com uma demanda que vale super a pena e você não vai estar aberto para eventualmente aumentar um pouco, mas tudo isso demanda de um planejamento estratégico. Você fazer isso de qualquer jeito é a receita para dar problema, né? Porque muitas vezes você só tem a meta, né? Eu quero faturar 50 milhões, eu quero um escritório com 200 pessoas, mas você não tem o caminho para alcançar essa meta. Beleza, você quer fechar isso? Você quer fechar isso de contrato? 100 milhões? Beleza. Qual que é o seu ticket médio hoje? Então tá, é 50 mil, é 100 mil? Então tá, você vai precisar fechar tantos contratos. Quantas propostas você está mandando? Quantas reuniões você está fazendo? Você vai fazendo esse funil para ver essa conta fecha? Não fecha? Então beleza, meu amigo, você vai precisar fechar 4 por semana. É isso? Então vamos lá. Tá aqui o plano, vamos colocar para rodar. Mas a gente tem que ter isso claro. Não basta ter uma meta que muitas vezes fica só no papel, na ilusão, e não ter um plano para executar isso. Você tem que ter o como, né? Exatamente. Não só, onde você quer chegar? Tá, eu quero faturar 10 milhões por ano. Tá, mas como você vai fazer isso? Exatamente. Quem vai te ajudar? Como é que vai ser isso? Qual vai ser o plano de ação? Porque só querer é maravilhoso, Exatamente. Né? Ter o como e acompanhar a execução desse como, né? Ter alguém cutucando ali. E eu diria assim, talvez seja, para mim, um pouco até bizarro a gente ter que conversar no pleno século XXI, 2025, sobre questões que são basicamente essências ou pilares fundamentais de qualquer empresa. Você tem um mínimo de planejamento. Então, acho que eu boto, assim, nos relatórios, coisa do tipo, assim, cargo na empresa, né? Em vez de falar que o cargo no escritório. Para ver se a pessoa já se liga desde o começo, porque as pessoas até determinado momento... Acho que agora tem mudado um pouco, mas achavam que um escritório de advocacia não é uma empresa. É o que é um organismo próprio. Isso é novidade. Um organismo próprio que vive com suas próprias regras, leis e que caminha com base numa influência divina ou mística que gera tudo por lá, né? Porque não é possível... Enfim, isso me incomodava muito. Até 3, 5 milhões de faturamento por ano vai na marra. Vai sem gestão, né? Você consegue. Depois disso, cara, esquece, não vai. Né? Aí, a gestão ela passa a ser tão importante quanto ou até mais que a prática jurídica depois desse nível de faturamento. E quanto maior o escritório, mais importante a gestão. Você chega num Matos Filho, num Piero Neto da vida, o que mudou o jogo pro Matos Filho? Não foi nenhuma estratégia de prática jurídica, não foi uma tese jurídica. Não, foi uma mudança no modelo de compensation que fez com que eles passassem de 300 milhões de faturamento para 1,5 bi hoje. Né? Foi uma estratégia de gestão. É a estratégia de gestão que muda o jogo nos principais escritórios hoje.
E nas principais empresas também, né? Se você for pensar. Exato. Mundo corporativo. Boa. Aí, ó. Matos Filho tá com 1,5 bi, cara. 1,5 bi. Off. Não, eles divulgam no site. Tô brincando. Fechamos aí? Boa. Porra, isso aí, ó. Rendeu corte ou não rendeu? Aí, e não foi?